Você já se deparou com as palavras marcantes do Salmo 1,4, querido leitor? Elas declaram: não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Você já parou para pensar no que Deus quis dizer ao comparar os ímpios a algo tão passageiro quanto a palha? Ou que tipo de história poderia ilustrar essa imagem tão vívida de algo que o vento espalha, mesmo parecendo sólido? Venha comigo. Vamos juntos desvendar o coração desse versículo por meio de uma história que pode tocar sua alma e te mostrar o caminho para uma vida que permanece firme, mesmo diante dos ventos do tempo. A história de Eduardo, aos 53 anos, estava sentado no velho banco de sua marcenaria, enquanto o cheiro de serragem e verniz preenchia o ar. Suas mãos, calejadas por anos moldando móveis, deslizavam pelo veio de uma mesa ainda inacabada. Lá fora, o vento soprava forte pelas ruas de sua pequena cidade litorânea, sacudindo as janelas e trazendo consigo sussurros de mudança. No coração de Eduardo ecoavam as palavras do Salmo 1,4. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Aquelas palavras lidas em uma Bíblia antiga deixada por sua irmã Marina, que já havia partido, não o deixavam em paz. Faziam-no questionar o alicerce sobre o qual construiu sua vida. Mas nem sempre Eduardo foi marceneiro. Na juventude, durante seus 20 e 30 anos, ele buscava dinheiro e status na cidade grande, trabalhando como corretor de imóveis. E era bom, talvez até bom demais. Fechava negócios a qualquer custo, mesmo que fosse necessário distorcer verdades ou ignorar as necessidades dos outros. É só negócio, dizia para si mesmo, abafando qualquer culpa. Seus amigos, uma turma animada de bares sofisticados, o aplaudiam. Zombavam de quem vivia segundo valores ultrapassados, chamando-os de ingênuos. Eduardo ria junto, enquanto construía uma vida que brilhava por fora. Carro importado, ternos sob medida, um apartamento de luxo. Mas por dentro algo escapava, como areia entre os dedos. O ponto de virada veio aos 40 anos. O mercado imobiliário quebrou e o império de Eduardo desmoronou. Clientes sumiram, dívidas se acumularam e os amigos desapareceram como fumaça. Restou-lhe apenas uma mala e uma dolorosa constatação. Sua vida havia sido construída sobre palha, promessas vazias, prazeres passageiros e um alicerce que não suportava as tempestades. Marina, sua irmã mais velha, o acolheu. Ela vivia de forma simples, com uma pequena padaria e frequentava a igreja local. Eduardo, disse certa noite, entregando-lhe sua Bíblia, você passou a vida correndo atrás do vento. Leia isso. Aqui você vai descobrir o que realmente permanece. A fé de Marina intrigava Eduardo. Ela não tinha riqueza, mas transbordava paz. Não era famosa, mas as pessoas confiavam nela. Quando Marina faleceu de forma inesperada por um problema cardíaco, Eduardo ficou devastado. No seu velório, a igreja estava lotada de pessoas cujas vidas ela havia tocado, clientes, vizinhos e até desconhecidos que ela ajudou. Naquela noite, Eduardo abriu a Bíblia de Marina e encontrou o Salmo 1,4 sublinhado. Ao lado, ela havia escrito: não seja palha, Eduardo. Seja árvore, como palha ao vento. Tomado pela dor e perdido, Eduardo se mudou para a cidadezinha onde Marina havia vivido. Com o pouco dinheiro que restava, abriu uma pequena marcenaria, aprendendo o ofício com seu Miguel, um artesão de 65 anos, amigo de sua irmã. Miguel não ensinava só marcenaria. Ele ensinava como viver com integridade. Uma boa mesa, dizia, é como uma boa vida. Precisa de uma base firme ou desaba com qualquer peso. Mas deixar o passado para trás não foi fácil. Certa vez, um empresário desonesto da cidade grande apareceu, oferecendo dinheiro fácil em negócios obscuros com terrenos. Você é esperto, Eduardo, disse ele, sorrindo de forma vazia. Por que perder tempo lixando madeira? Vem trabalhar comigo. Por um momento, a proposta balançou Eduardo. Veio à mente a lembrança dos dias de dinheiro rápido e status. Mas ao olhar para aquele homem, seus sapatos brilhantes e sorriso vazio, Eduardo enxergou claramente a palha de sua antiga vida. Ele se lembrou do bilhete de Marina e, com educação, recusou. Naquela noite, uma forte tempestade atingiu a cidade. Deitado, ouvindo o vento rasgar pelas ruas, Eduardo pensou no Salmo 1,4.
A palha que o vento dispersa. Seu Miguel havia lhe explicado. A palha é aquela parte leve, inútil, que sobra do trigo após a colheita. Jogada ao ar, o vento leva embora o que não tem peso, não tem valor. Eduardo entendeu. Ele havia sido exatamente assim, correndo atrás de coisas que pareciam valiosas, mas não tinham substância. E o vento da adversidade revelou isso, espalhando suas ilusões. Escolhendo um caminho diferente, Eduardo decidiu reconstruir, não só móveis, mas a própria vida. Passou a frequentar a igreja que Marina amava, onde a pastora Dona Lídia, uma mulher de 58 anos, o recebeu com carinho. Suas pregações frequentemente voltavam ao Salmo 1, contrastando o justo, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, com o ímpio, como a palha. A diferença, ela dizia, está em onde você planta seu coração. A palha segue o vento. A árvore bebe da água de Deus. Eduardo começou a ler a Bíblia todos os dias e a se dedicar ao trabalho. Suas mesas, cadeiras e prateleiras não eram luxuosas, mas eram feitas com amor e honestidade. Peças sólidas, construídas para durar. Logo, as pessoas começaram a procurá-lo, não só pela qualidade do trabalho, mas também pela paz que ele transmitia. Ouviam seus conselhos, recebiam uma palavra de encorajamento, às vezes até uma oração. Uma cliente, Teresa, viúva, lhe disse uma vez: "Sua marcenaria parece um lugar seguro, Eduardo. Igual era a padaria da sua irmã." Essas palavras tocaram fundo. Ele percebeu que estava começando a gerar frutos, não em dinheiro ou fama, mas na transformação de vidas. Formou um pequeno grupo na igreja, onde homens e mulheres se reuniam para orar, conversar e se fortalecer na fé. Muitos, como ele, já haviam corrido atrás do vento, só para descobrir que tudo se desfazia nas mãos. Agora, aprendiam juntos a fincar raízes na palavra de Deus, firme contra o vento. O tempo passou. Aos 53 anos, Eduardo não era rico, mas era plenamente feliz. Sua casa, cheia dos móveis que ele mesmo fez, transbordava calor e simplicidade. Clara, uma jovem do mercado local, às vezes aparecia para aprender marcenaria. Ela lembrava Eduardo de Marina, cheia de fé e disposta a ajudar os outros. Certa tarde, Clara olhou para ele e disse sorrindo: "Tio Eduardo, você é igual àquela árvore da Bíblia. Fica firme, não importa o quanto o vento sopre." As palavras dela encheram seus olhos de lágrimas. Eduardo se lembrou de todas as tempestades que já enfrentou. Perda, fracasso, tentações. E de como Deus o manteve de pé. O empresário desonesto voltou uma última vez oferecendo ainda mais dinheiro. "Minha vida não está à venda", respondeu Eduardo, sereno, mas firme. O homem zombou, chamando-o de tolo. Mas Eduardo sentiu-se livre. Ele havia decidido ser árvore, não palha. Naquela noite, enquanto varria a oficina, uma rajada de vento entrou pela porta aberta, espalhando o pó de serragem pelo chão. Eduardo sorriu, olhando para a mesa que havia terminado naquele dia. Firme, sólida, imponente. O vento podia levar o pó, a palha, mas a mesa permanecia. E ele também. O significado de Salmo 1:4. O Salmo 1:4 faz um contraste direto com os versículos anteriores, que descrevem o justo como uma árvore firme, plantada junto às águas. Aqui, o salmista se volta aos ímpios, comparando-os à palha, leve, vazia e facilmente levada pelo vento. Na época, a palha era aquilo que sobrava após debulhar o trigo. Os agricultores jogavam os grãos para o alto, e o vento separava a palha inútil do trigo valioso. A imagem é poderosa. Os ímpios, por mais fortes ou bem-sucedidos que pareçam, não têm substância. Quando chegam os ventos, sejam as provações da vida ou o próprio juízo de Deus, suas vidas se mostram ocas, incapazes de resistir. Para Eduardo, o ímpio não era apenas um vilão. Era qualquer pessoa, como ele um dia foi, que vive correndo atrás de coisas passageiras, dinheiro, status, prazer, em vez dos caminhos de Deus. O Salmo não aponta dedos. Ele nos convida a olhar para dentro e perguntar: estou construindo minha vida sobre algo sólido? Ou estou correndo atrás do vento? O vento, no Salmo, representa tanto o juízo de Deus
quanto às dificuldades da vida. Para quem está na palha, ele destrói, mas para quem é árvore, ele fortalece e limpa. A história de Eduardo mostra isso. O vento que destruiu sua antiga vida foi o mesmo que o levou para os braços de Deus. Reflexão para o coração, querido leitor. Você tem sentido os ventos da vida soprarem forte? Talvez, como Eduardo, tenha perseguido coisas que pareciam sólidas, dinheiro, aprovação, sucesso, apenas para vê-las se desfazerem como palha. Ou talvez você esteja firme, mas as tempestades te fazem duvidar se vai aguentar. O Salmo 1:4 é, ao mesmo tempo, um alerta e um convite amoroso de Deus. Ele pergunta: onde você está plantando seu coração? Na palha que o vento leva ou nas águas de Deus que sustentam e fortalecem? A jornada de Eduardo não foi fácil, mas valeu a pena. Ele descobriu que uma vida enraizada na palavra de Deus, na verdade, na honestidade e no amor, tem peso, tem valor. Ela permanece, ela dá frutos, ela abençoa outros. E você também pode escolher esse caminho. Deixe para trás a palha, as promessas vazias, os prazeres passageiros. Plante-se junto aos ribeiros de Deus e permita que seu amor te transforme numa árvore que resiste, que floresce, que permanece. Que sua vida seja como a de Eduardo, uma vida que permanece e não se dispersa nos ventos do tempo. Que você encontre a paz de quem sabe que está enraizado naquele que nunca deixa cair.